Olá, que bom ter você por aqui de novo. E se é a primeira vez que você vem até esse podcast, seja muito bem-vindo. Nós vamos meditar a respeito de Provérbios, capítulo 20. E porque os últimos dois provérbios ficaram bem compridos, eu estou tentando aqui fazer um áudio um pouco mais curto. Vamos ver se eu consigo. Então vamos lá. Eu vou destacar algumas coisas que chamaram minha atenção e depois você pode escrever nos comentários alguma outra coisa que você achou que fez mais sentido nesse capítulo 20 de Provérbios. Eu quero começar destacando o que está no versículo 1, né? Salomão, e eu fiquei pensando nele, imagina Salomão rei, podendo fazer grandes festas, podendo ter bebida à vontade, etc., e comidas e fartura. E ele escrevendo um provérbio como esse de número 1 que diz: o vinho é zombador, ou zombador na NVI, né? Mas na revista corrigida, na revista atualizada, a palavra lá é escarnecedor, né? O vinho é escarnecedor e a bebida fermentada provoca brigas. Ponto e vírgula. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, imagina ele como um governante falando isso. Não se deixe dominar pela bebida. Seja para pessoas que não bebem, né, que se abstêm de bebida, seja para pessoas que bebem quando vão comer uma massa, quando vão sair, né, num determinado lugar, para pessoas que bebem ou que não bebem. O que esse provérbio quer dizer para nós? Não se deixe dominar pela bebida. Uma pessoa que conscientemente quer tomar boas decisões, né? Precisa estar sóbrio, precisa ser dono, precisa ter seu controle próprio, seu domínio próprio, né? Então, esse provérbio nos exorta, né? A que se nós somos sábios, a gente vai estar sendo dominado pelo Senhor, pela sabedoria que nós vimos no capítulo de número 1, né? E sabedoria, se nos falta, podemos pedir a Deus, né? Nós não precisamos estar debaixo do domínio da bebida para se sentir mais soltos ou mais alegres ou menos tensos, né? Nós podemos ter domínio próprio e podemos sujeitar ao domínio de Deus a nossa vida para nos sentirmos adequados, né? A nossa dependência não pode estar nas coisas e nem nas pessoas, mas em Deus. E eu quero destacar também o próximo versículo, que é o versículo 3. Olha só o que está escrito, gente, aqui. Eu fiz uma observação, né? É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos ou tolos envolvem-se nelas. Uma exortação para a gente, né? Um convite a nós não entrarmos em contendas, em discussões, em brigas. Se queremos ser pessoas sábias, que nós possamos dar fim aos problemas, né? E como é que a gente dá fim? Concordando com tudo que o outro fala, né? Não, né? Se a gente tem uma discordância de um ponto de vista, se há uma briga, se há uma contenda, o que nós podemos fazer, né? O que nós temos aprendido até aqui? Nós podemos orar a respeito disso, nós podemos buscar se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque a pessoa às vezes tem um ponto de vista diferente do nosso, porque tem um histórico por trás dela, né? Ela sustenta aquela ideia dela, não é somente uma ideia, é todo um estilo de vida. E também nós podemos aprender a respeitar a opinião. Então, como pessoas sábias, ainda que a gente não concorde, versículo 3, que a gente consiga, como um homem sensato, né, dar fim às brigas, dar fim às contendas. E eu estava lendo o capítulo todo ali mais de uma vez, e quando eu vi o versículo 4, que fala sobre o preguiçoso, imediatamente eu liguei ele ao versículo 13. E veja se você percebe o mesmo que eu. O versículo 4 fala: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Não, então aqui está falando de preguiça, está falando de ter uma estação própria para plantar, né? E está falando de uma colheita. E quando eu vi esse versículo, eu fiquei impactada, até coloquei aqui, né? Você que me acompanha já sabe, escrevi forte, né? Aquilo bateu forte no meu coração. Existe um tempo para semear, né? Existe um tempo para semear uma faculdade, existe um tempo para melhorar o nosso currículo, existe um tempo para, vamos dizer assim, para buscar emprego, existe um tempo para cuidar da saúde. Se a gente não semeia no tempo apropriado, a gente não vai ter colheita, né? Nós não podemos ser preguiçosos. O preguiçoso faz isso, ele espera uma colheita de uma coisa que ele não plantou. E por que isso me fez relacionar com o versículo 13? Porque o versículo 13 fala: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre, né? Eu estou pegando aqui a versão revista, a NVI, mas a NVI vai dizer: fique desperto, né? E terá alimento de sobra. A revista corrigida e a revista atualizada vai dizer: abra os teus olhos. Então, seja numa versão ou na outra, a Bíblia nos exorta a não ficarmos dormindo,
abrirmos os nossos olhos, ficarmos despertos, ou seja, que nós possamos, em nome de Jesus, ser pessoas que planejam, que somos intencionais em tudo, na nossa carreira, na nossa saúde, na criação dos filhos, na proteção do nosso casamento, né? Temos que sair sozinho com os nossos maridos, tenho que cuidar da minha saúde, porque senão eu vou colher lá na frente um problema de saúde que eu não cuidei lá atrás, né? A Rita do passado vai semear um negócio para a Rita do futuro e vai ter colheita. E eu não vou colher coisas boas se eu não fizer a minha parte. Então, recebe a sua parte aí, porque eu recebi minha parte aqui. Precisamos não ser preguiçosos e não viver dormindo, né? Dormindo literalmente ou dormindo no sentido de não estamos semeando absolutamente nada. O verso 5 diz assim, eu fiz um desenho de um coraçãozinho aqui, e eu linkei o verso 5 com o verso 11. Veja se você vê a mesma coisa que eu. O verso 5 fala assim, ó, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, olha só, eu não vejo o propósito do coração da pessoa com quem eu estou falando, porque aqui Provérbios está dizendo que são como águas profundas. Ninguém enxerga a profundeza das águas. De fato, eu não sei o que está no coração da pessoa que está na minha frente falando comigo, seja um funcionário da empresa, seja uma pessoa com quem eu me relaciono há pouco tempo, seja um amigo. A gente nunca sabe, na verdade, o propósito do coração. Mas aqui esse provérbio fala assim, mas quem tem discernimento os traz à tona. Bom, eu vou dizer para você, a gente precisa aprender a pedir a Deus para ter discernimento. Quando alguém estiver do nosso lado, a gente precisa aprender a falar para Deus, Deus, me mostra o coração dessa pessoa. Pai, essa pessoa está sendo genuína ou essa pessoa está fazendo de conta que é minha amiga, mas na verdade essa pessoa não é. Porque nós não devemos ser pessoas que por termos sido feridos no passado, vamos evitar de ter relacionamento com os outros. Não é isso que Deus quer, a gente já falou isso no provérbio anterior, né? Deus criou a ideia de comunidade, seja a igreja agora, fossem as tribos no passado. Deus gosta que a gente ande junto, né? É o corpo de Cristo, isso é legal, mas nós precisamos discernir, né? Quem tem muitos amigos vai ter ruína, nós já vimos isso, vai sofrer uma ruína, nós já vimos isso no provérbio anterior. Então, assim, que nós consigamos com o Senhor, discernir o coração. E por que eu linkei ao verso 11? Olha o que diz o verso 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Ou seja, as ações, o fruto, mostram realmente que a pessoa é e não só o blá, blá, blá. Então, que a gente possa, com os olhos de Deus, né, pedindo ao Senhor para nos ajudar a ver como Ele vê, não ignorar os sinais. Talvez uma pessoa que às vezes fala que é de confiança, está perto de você, na verdade não é uma pessoa que deveria ser aquela pessoa que te aconselha. Talvez ela dê para você conselhos que não são de Deus, né? Talvez o coração dela não seja tão de confiança quanto você pensa. E eu não estou querendo aqui plantar discórdia ou desconfiança, né? Mas que nós possamos, como diz esse provérbio, né? Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia, sondar e escolher pessoas para estar conosco, para quem nós vamos abrir a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, pessoas que vão acrescentar, pessoas que vão ser para o bem. Então, Provérbios 11, olhe as ações. A criança mostra o coração dela através das ações, assim como o adulto. E o verso 6 fala assim, ó, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Esse provérbio está fazendo uma pergunta, né? A resposta poderia ser, poxa vida, quem vai poder achar, né? Poucos. Agora, se você tem um amigo fiel, você vai mandar esse podcast para ele. Eu já falei isso para você no podcast anterior. Você vai mandar e vai falar, olha, eu estava ouvindo essa moça falar e você é um amigo fiel, eu te encontrei. Eu encontrei alguns amigos fiéis. E glória a Deus por isso, porque é muito difícil encontrá-los. O verso 7 fala, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. E por que eu destaquei isso? Porque a vida íntegra, está falando de uma vida inteira, né? Está falando de uma coesão, está falando de nós sermos, vamos dizer assim, transparentes. E os filhos, eles são felizes quando vem a transparência dos pais. Então, um pai que quando erra, uma mãe que quando erra pede perdão, chama para orar, incentiva, abre o coração e diz, olha pessoal, esse mês nós precisamos cortar os gastos, as coisas estão um pouco apertadas, tudo bem? Olha, vamos... Quando você é transparente, você é íntegro, você é verdadeiro, você não fala mal dos outros pelas costas, os seus filhos, eles estão observando e eles estão aprendendo pelo exemplo, né? Então, pais íntegros geram filhos felizes, pais que conseguem conversar, né? Pais que conseguem comunicar os seus sentimentos, enfim, isso é muito bom.
Verso 9 vai falar para a gente a respeito de humildade, meus queridos. Olha só, que poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Esse versículo fala para mim de humildade. Ele fala isso para você, né? Quem de nós, por mais que a gente ame o Senhor e conheça a palavra, pode dizer, não, tô ótimo, maravilhoso, shining, né? Tô perfeito. Nenhum de nós, né? A resposta para essa pergunta é, não, nenhum de nós. Somente Jesus Cristo para ter morrido pelos nossos pecados e ter aberto o caminho, né, o novo e vivo caminho até o Pai, para que nos justificasse, porque nós não somos justos, mas vamos buscar nesse processo de santificação todos os dias nos parecer mais com Deus. Quero destacar mais 2 versículos. O versículo 18 que diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Eu escrevi aqui do ladinho da minha Bíblia, conselhos. Se vamos fazer algo que é importante, né, seja sair à guerra, no caso deles, né, seja travar uma batalha contra o inimigo, qualquer que seja o empreendimento, vamos fazer planos? Precisamos de conselhos. Que coisa boa receber um conselho, que às vezes é até contrário do que a gente pensa, mas ajuda a gente a olhar por uma outra perspectiva, né? Os conselhos que são contrários aos nossos, à nossa ideia, eles são legais, eles nos ajudam a olhar de uma outra maneira para aquela situação, né? Então, que se você aí está planejando começar algo, converse com pessoas, faça pesquisas e, acima de tudo, né? Pergunte para o Senhor qual a opinião dele. Me lembro, inclusive, porque Deus fala conosco diretamente, Deus fala na sua palavra, mas Deus usa pessoas. E eu me lembrei do exemplo de Esther, né? Quando estava se formando toda aquela situação, vai ler o livro de Esther se você não sabe do que eu estou falando, ela manda uma mensagem para Mordecai, dizendo, olha, eu não sei se eu posso entrar na presença do rei. E aí lá no capítulo 4, verso 14, se eu não estou enganado, Mordecai manda um recado para Esther, fala assim: você precisa fazer isso sim. Quem sabe se não foi por causa disso que Deus permitiu que você se tornasse rainha. Estou falando agora com as minhas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse. Então, assim, Deus muitas vezes usa pessoas para abrir os nossos olhos. Ele fala pelas pessoas aquilo que ele falaria se tivesse de carne e osso aqui na nossa frente. Então, estejamos atentos a isso, ok? E por último, verso 22, que é para fechar com chave de ouro, diz assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, o que fica para nós aqui nesse fechamento? Não vamos nos vingar a nós mesmos. Se fomos injustiçados, ok, vamos buscar os nossos direitos, vamos sair da situação de injustiça, mas fazer com que o outro pague pelo que te fez, isso pertence ao Senhor, né? Não retenha no seu coração o ódio, não retenha a falta de perdão, né? Coloque isso diante de Deus em oração. Se você precisar conversar com uma pessoa de Deus sobre isso, fale com alguém, né? Mas não guarde a ira, não guarde o rancor, não guarde o ódio. Isso não vai fazer bem para você, né? Se acalme, como diz o versículo, né? Espere pelo Senhor e Ele vai dar a vitória para você. Ele é o teu cuidador. Deus abençoe muito você. Foi um prazer ter você aqui novamente.